Audio Jungle. Dando um apoio. E na aula passada a gente parou em lançamento oblíquo. Então essa parte do lançamento oblíquo é de fundamental importância para a gente, né? Então hoje nós vamos fazer um rápido aprofundamento sobre essa questão do lançamento oblíquo. Então as questõezinhas aí interessantes, galera, para a gente resolver. Vamos aqui relembrar que a gente trabalhou semana passada. O que é o lançamento oblíquo? O lançamento oblíquo nada mais é do que uma composição de dois movimentos. O do eixo X e o do eixo Y. Então, quando a gente tem, por exemplo, um objeto descrevendo uma parábola, eu tenho uma velocidade inicial instantânea de lançamento. No quadrante de 90 graus, essa velocidade inicial forma um ângulo θ com a horizontal. Na direção do eixo X, o movimento é retilíneo uniforme, discutimos isso na aula passada. Na direção do eixo Y, o movimento é um movimento de lançamento vertical. Não nos esqueçamos disso. Ok? Beleza. Lançamento vertical nada mais nada menos é que um movimento uniforme e variado, só para vertical. É bom a gente sempre adotar a orientação positiva para cima, G para baixo. Devido à orientação, G fica negativo porque está oposto à orientação positiva do movimento. Beleza? Não devemos esquecer que a componente Vx é constante, ela não se altera, e eu calculo por V0 cosseno do ângulo, θ. A componente V0y, essa é variável, que à medida que vai subindo diminui, que vai descendo aumenta. Eu calculo por V0 sempre de θ. E a gente tem que observar o seguinte: o objeto no ponto de altura máxima, lá em cima, o seu vetor velocidade é a própria componente v de x, porque v de y é zero. Parou de subir, mas não parou de andar, ok? Então, ainda atua a componente Vx. E aí, pessoal, ele percorre um espaço horizontal X. Então vamos lá. Importante é que vocês, essa parte de lançamento oblíquo, dá uma olhadinha aí no módulo de vocês, é na página 64, ok? Página 64. Então eu quero que vocês observem algumas figurinhas básicas que nós vamos trabalhar aí. Na direção do eixo Y, a gente vai usar as equações do lançamento vertical, que à medida que a gente for trabalhando, a gente vai aplicando o que se quer encontrar. Na direção do eixo X, as equações de movimento retilíneo uniforme. Conclusão, o que é que a gente vai ter aqui? Se, por exemplo, eu quero achar a altura máxima, eu uso as componentes do movimento do lançamento vertical. Se eu quero achar o espaço horizontal, eu uso as componentes do movimento retilíneo uniforme. Beleza. Então agora eu vou falar um pouco sobre o alcance horizontal. Existem algumas particularidades desse alcance horizontal. Por favor, peguem o módulo de vocês aí. Na página 64, ele mostra as equações e ele fala sobre o alcance horizontal. Observe que nós temos uma equação aí do alcance horizontal. D V0 ao quadrado, seno de 2θ sobre G. Lá
na parte inferior da página 64. Por que o alcance horizontal também pode ser calculado dessa forma? Então veja bem, agora eu vou fazer um desenhozinho menor para a gente discutir isso. Resumozinho básico. Pablo, passa essa flanela aí, por favor. É diferente com o assistente, né? Bom, pessoal, o alcance horizontal é essa distância do ponto de lançamento, considerando o mesmo nível, até o ponto em que ela tocou, ou antes, bem próximo de tocar o solo. Vou chamar esse alcance de ΔX ou X, ou D, como tem no módulo de vocês aí. Ó, o alcance horizontal, ele é calculado na direção X. Então, eu vou trabalhar com a equação do movimento retilíneo, o quê? Uniforme. Então, o que eu tenho aqui? Esse alcance X vai ser Vx vezes ΔT. Aí, o que acontece aqui? Meu Vx vai ser V0 cosseno de θ. Meu ΔT é o tempo de subida mais o tempo de descida. O mesmo tempo que ele percorre esse espaço X é o tempo que na componente vertical subiu e desceu. E nós aprendemos na aula passada que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Vou chamar esse tempo de T. Então, obviamente, o meu ΔT será T mais T, que vai ser quanto? 2T. Mas quem é esse tempo? Ó, se eu achar a subida, eu achei a descida. E a subida eu achar onde? No eixo Y. Se nós aplicarmos a equação da velocidade do lançamento vertical, Vy igual a V0y menos GT. Isso aqui é a equação da velocidade instantânea dentro do movimento de lançamento vertical. Então, quando ele chegou aqui, ele parou de subir. Nesse ponto, ele atingiu a altura máxima. E na altura máxima, Vy lá em cima é quanto? É 0. Observe que eu posso encontrar cada uma das grandezas em cada movimento, independente um do outro. Quero achar a subida, vou usar as equações do lançamento vertical. E o lançamento vertical nada mais nada menos é que um movimento uniforme variável. Então, quem é meu Vy lá em cima, quando ele parou de subir? 0. Meu V0y, como é que eu calculo? V0 seno de θ menos GT. Passando GT que está negativo, para o primeiro membro fica positivo. Então, GT é igual a V0 seno de θ. T vai ser V0 seno de θ sobre G. Então, achei o tempo de subida. E o tempo de subida é igual a descida, que eu chamei de T. Valeu, Paulo? Ok? Então, meu ΔT vai ser, olha o ΔT aqui, 2 vezes esse tempo. Certo? Então, vai ser 2 vezes V0 seno de θ sobre G. Se você observar aí, galera, ó, eu tenho aqui, ó, meu X. Olha o que eu estou rachurando aqui de laranja. Meu X, quem é meu Vx, que está aqui, e quem é meu ΔT, ó, que está aqui.
Então, ó, eu sei quem é meu Vx agora e sei quem é meu ΔT. É só substituir aqui, ó, no x. Então, o alcance horizontal, x, vai ser, quem é Vx? V0 cosseno de θ. Então, Vx, V0 cosseno de θ. Vezes, quem é o tempo que ele levou para percorrer esse espaço x, que corresponde à subida mais a descida. Está aqui 2 V0 seno de θ sobre G. Vamos bem simples. Aqui, ó, V0 cosseno de θ subtende que tem 1. Fazendo aqui a multiplicação, x vai ser, o que eu tenho de igual aqui nessa multiplicação? V0. Então, V0 vezes V0 dá V0 ao quadrado. Sobrou o quê? 2 cosseno de θ vezes o seno de θ. Tudo isso sobre 1 VG é G. Está aqui essa relação. Ok? Pablo me deixou só. Eu acho que dá para copiar ainda um pouquinho aqui desse lado, pessoal. Então, veja bem. A gente tem que ter em mente, tem uma propriedade da matemática, depois eu vou até pedir a Hudson para ver se a gente faz essa dedução para vocês. Não vamos perder muito tempo. Então, essa relação 2 cosseno de θ seno de θ é a mesma coisa de seno de 2θ. Então, observem aí que 2 cosseno de θ seno de θ é a mesma coisa que seno de 2θ. Isso vocês não precisam se preocupar agora não, entendam só esse processo. Se eu substituir aqui, ó, meu x será V0 ao quadrado vezes, quem é 2 cosseno de θ seno de θ? Seno de 2θ sobre G. Então está aqui uma relação importante que vai ajudar a gente a resolver questões muitas vezes de forma direta. E aí eu vou explicar uma coisa importante para vocês. Veja bem, galera. Às vezes a gente agora o jardim. Eu sempre gosto de falar isso para o meu alunado. Talvez tenha aluno aí, pessoal do Nossa Senhora Auxiliadora, pessoal aqui do FERA, pessoal do Cristo Rei, do Alteiro, das escolas estaduais de Patos, pessoal do Antônio Araújo, que eu sei que tem alguns deles assistindo aqui nossa aula. Eu sempre, quando estou dando minha aula, eu gosto de brincar com o lançamento oblíquo. Mostrar uma coisa importante. Então, à medida que eu vou aumentando aqui a inclinação, essa mangueira vai jogando o jato cada vez mais distante. Cada vez mais distante. Mas ela tem um limite. Ela chega a um ângulo X de inclinação, aí ela joga esse ar bem distante. Nesse momento ela atingiu um alcance máximo para essa mesma velocidade inicial do lançamento em módulo, né? Porque a direção aqui está variando. E aí, a partir desse ângulo, à medida que eu vou voltando para cá, o espaço horizontal vai o quê? Diminuindo. Então, qual é a conclusão que a gente tira nessa coisa toda? Se eu mantiver a mesma velocidade inicial do lançamento, certo? À medida que eu vou aumentando o ângulo, ele atinge um alcance máximo e depois ele começa a voltar. Se você observar nessa figurinha aqui, eu tenho um quadrante de 90 graus para o lançamento oblíquo entre o eixo X e o eixo Y. Onde é que eu tenho um ponto intermediário nesse quadrante de 90 graus? Para esse ângulo aqui, θ. Ó, eu vou ter um ponto intermediário
45 graus. Mas por que isso? Simples. Aumentei, pessoal. Pausazinha para trocar. Por que isso? Legal. Dentro de um ciclo trigonométrico, o maior ângulo, se você olhar essa relação aqui, ó, para o alcance máximo, o maior ângulo é quando eu tenho seno de 90. O seno de um ângulo varia de 0 a 1, no máximo 1, no mínimo 0. Então, para o resultado do seno de um ângulo ser 1, é necessário que esse ângulo seja 90 graus. E na relação aqui, se você olhar, eu tenho seno de 2θ. Se o meu vetor velocidade inicial lançamento em módulo não se altera, minha aceleração gravitacional permanece a mesma, e eu vou aumentando a inclinação no que eu falei com relação ao mangueirinho, ó, que eu vou subindo aqui, o que acontece? Para que isso aqui tenha resultado 1, eu vou ter o meu alcance x máximo. Porque se esse resultado aqui, se o seno de 2θ der 1, meu alcance máximo foi atingido. Isso implica dizer que para que isso aconteça, 2θ tem que ser quanto? 90 graus. Porque seno de 90 é 1. É o valor máximo que ele atinge. Se o seno é 90 e eu sei que 2θ tem que dar 90, então θ vai ser 90 sobre 2. Então θ vai ser quanto? 45 graus. Então, pessoal, para uma inclinação máxima, né, ou inclinação máxima não, desculpe, para um alcance máximo com a mesma velocidade inicial de lançamento, o ângulo tem que ser 45 graus. Aí eu atinjo o alcance máximo. Essa equaçãozinha muda uma besteirinha que eu vou mostrar agora para vocês. Beleza? Então dê um print aí. Vou olhar aqui como é que tá. Beleza, galera? Posso apagar? Estou aguardando vocês, olhando aqui só os comentários. Então veja bem, essa parte do alcance máximo é de fundamental importância, ok? Eu vou concluir isso e a gente vai resolver mais algumas questõezinhas e começar o lançamento horizontal. Ok, vamos lá. Beleza. Então, se a gente pegar aqui, meu x máximo é para um ângulo de 45 graus, só, agora colocando aqui na prática, seria V0 ao quadrado, seno de 2 vezes 45 graus sobre G. Daí meu x máximo seria V0 ao quadrado vezes seno de 2 vezes 45 dá seno de 90 sobre G. Seno de 90
dá 1. Aí meu x máximo vai dar V0 ao quadrado sobre G. Então veja bem, já caiu questão do Enem nessa visão, por incrível que pareça. E ele falava sobre o alcance máximo. Então isso é um tipo de questão que, se você conhece esse procedimento, bem simples, quando ele pega o alcance máximo para uma determinada velocidade inicial do lançamento, onde essa velocidade em valor não se altera, você já pode aplicar direto na equação, sem precisar estar achando tempo de subida, duplicando, achando Vx para poder encontrar. Então, esse é o cuidado que o aluno tem que ter. Então, observe que o nosso módulo ele indica bem bacaninha aí, na página 64, ele observa o D, que é V0 seno de 2 θ sobre G, que é para o alcance horizontal, e automaticamente ele mostra também umas coisas importantes na página 65. Observe um desenho que vocês têm aí, nessa página 65. Outro ponto importante. O que acontece quando eu começo a aumentar a inclinação? O espaço horizontal vai cada vez mais ficando maior e chega um ponto que ele atinge o alcance máximo, vamos supor que foi esse aqui de azul, atingiu o alcance máximo, x max. No azul, o alcance máximo é para o ângulo de quanto? 45 graus, aí eu tenho 45 em relação horizontal, 45 em relação vertical. Agora vamos supor que no laranja seja 30 graus. E no preto, mesma velocidade inicial do lançamento em módulo, só alterando a inclinação. E no preto, obviamente, vai ser 60 graus. Por quê? Olha só, pessoal. No laranja, 30. Em relação à vertical, 60. 60 mais 30. Tá? 90. No preto, 60. Em relação à horizontal. Em relação à vertical, 30. 60 mais 30. 90. Qual é a conclusão que a gente tira? Para ângulos complementares, o que são ângulos complementares? É que sua soma dá 90. Em relação ao espaço horizontal, ó, se eu tenho ângulos complementares, calminha aí. Tá aí, pessoal, que tá laranja. Os espaços horizontais, eles são iguais. Eu coloquei um exemplo, mostrando que ele foi lançado com uma velocidade inicial laranja, um ângulo de 30 graus, ocupou um espaço horizontal x1. Quando ele vai atingir o alcance máximo com a mesma velocidade inicial do lançamento em módulo, né, alterando só a direção, que ele volta para um ângulo de 60 graus em relação à horizontal, ó, o espaço horizontal x2 é o mesmo. Não se esqueçam disso, isso é de grande valia para o aluno que resolve questões de lançamento oblíquo. Bora lá, minha gente? Tirando aí um printzinho, tá dando um reflexinho aí no... Mas dá, beleza, não atrapalha não. Ok?
Ok? Beleza. Tudo beleza, né? Então vamos lá. Para que a gente agora desenrole legal isso. Vamos lá. Pegando aí agora a questão de número 2 da página 66. 2, página 66 do módulo. Um canhão dispara projéteis com velocidade V0 200 metros por segundo. A partir do solo horizontal. Considere que no local do disparo a aceleração gravitacional seja 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. Então, meu G, 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Qual o ângulo θ de disparo com a horizontal que permite um maior alcance horizontal do projeto? Pessoal, quando ele fala isso, já se sabe que um lançamento é oblíquo. Porque para que eu possa ter um alcance máximo, se eu ficar na horizontal, eu não vou ter um alcance máximo, eu vou ter que ter uma parábola. Então não tem nem o que discutir. Para que ela atinja o alcance máximo, nós já discutimos, o meu ângulo θ tem que ser quanto? 45 graus. Letra B. Qual o maior alcance horizontal em quilômetros que um projeto disparado por esse canhão pode atingir? Simples. Esse alcance, que é o que ele quer, eu vou calcular o V0 ao quadrado sobre G. Observe que esse problema, ele não deu inclinação nenhuma. Né? E a gente poderia calcular, usando aquela fórmula que nós trabalhamos na passada. Ó. Alcance seria Vx vezes ΔT. Aí eu teria que achar Vx para 45 graus, teria que achar o tempo de subida, fazer aquelas contas todas. Mas se eu já sei que meu alcance máximo na horizontal e ele está partindo da origem e está indo para o mesmo ponto em relação ao mesmo nível, então seria V0 ao quadrado sobre G. Então não tenho o que discutir. Meu x máximo vai ser 200 ao quadrado sobre G, que é quanto? 10. Então, meu x máximo vai ser nada, 4, 0 e 1, 4, 2 vezes 2, 4, sobre 10. Corta, vai ser 4.000. Então, meu x máximo, detalhe, isso aqui é 4.000 metros, porque nós estamos trabalhando com a dimensão de aceleração, ó, metros por segundo ao quadrado, dimensão de velocidade, metros por segundo. Então, o meu alcance máximo vai ser em metros. Só que ele pediu em quilômetros. Então, 4.000 metros vai me dar 4 quilômetros. Beleza? Tirando o print.
Ok? Vamos lá. Questãozinha de número 3. Então veja bem, você tem aí um prédio. Cinco metros. Distância D. Pronto. Aí ele diz o seguinte: a figura a seguir mostra a trajetória parabólica de um jato de água disparado do solo segundo um ângulo de 30 graus. Θ, 30 graus. Então vamos observar o seguinte: seno de 30, 1/2, ou simplesmente 0,5. Cosseno de 30, pela tabela trigonométrica, raiz de 3 sobre 2. Ele não deu esse dado, mas eu gostaria que vocês colocassem aí, certo? Numa operação de combate ao incêndio localizado num apartamento a 5 metros de altura do solo. Então, alturazinha 5 metros. Sabendo que o jato d'água penetra no apartamento horizontalmente, isso quer dizer o quê, pessoal? Se ele penetrou horizontalmente é porque, ó, se eu tenho uma parábola, preste atenção, eu tenho uma parábola, e ele chega num ponto mais alto, ele penetrou horizontalmente, ó, a componente horizontal da velocidade é quando ele atinge exatamente a altura máxima, ó. Eu só vou ter esse vetor V aqui. Isso quer dizer que aqui ele atingiu a altura máxima. Então esses 5 metros para mim aí é minha altura máxima. Aí o jato d'água tinha sua continuidade. Parábolazinha e depois cai. Beleza. Pronto. Aí o problema pede, desprezando a resistência do ar e considerando G 10 metros por segundo ao quadrado, pede a intensidade da velocidade inicial com que a água sai da mangueira. Ó, a água sai da mangueira, esse ângulo aqui é 30 graus, sai com uma certa velocidade. Como nós sabemos, o lançamento oblíquo, isso é um lançamento oblíquo, é uma composição de dois movimentos, do eixo Y e do eixo X. Beleza? Eu olho para esse problema. Como é que eu encontro V0? Simples. Eu sei que V0Y é V0 130. Pronto. Se eu achar V0Y, eu vou achar meu V0, porque eu sei quanto é o 130. Olha só como se resolve esse problema. Mas quem é meu V0Y? Eu sei que nesse ponto aqui, ele atingiu a altura máxima. Meu VY é 0. Então, se eu usar as equações do lançamento vertical, se eu tenho minha altura máxima, tenho meu VY lá em cima, eu vou achar meu V0Y, substituo e acho meu V0. Então veja bem, usando as equações
a equação de Torricelli em altura. Aí você diz, mas Paulo, por que a gente não usa a equação das alturas? Porque lá tem o tempo. Eu vou perder mais tempo, tenho que encontrar o tempo. Ah, Paulo, mas por que a gente não usa a equação das velocidades? Porque lá também tem o tempo. Aqui eu tenho o meu VY lá em cima, que é 0. Tenho o meu G, tenho minha altura máxima, que é 5. Vou achar meu V0Y. Então, VY lá em cima, quando ele atingir a altura máxima, 0. V0Y é o que eu quero achar, ao quadrado, menos 2 vezes G, que é 10, minha altura máxima, 5. Então, 0 ao quadrado, 0. V0Y ao quadrado, menos 2 vezes 10, 20 vezes 5, 100. Passando 100 para cá, está negativo, fica positivo. 100 é igual a V0Y ao quadrado. Ou seja, V0Y raiz de 100. Isso vai dar quanto, pessoal? 10 metros por segundo ao quadrado. Só que eu não quero V0Y. Eu estou pedindo, presta atenção no problema que ele enfatiza bem bacaninha. Eu estou pedindo a intensidade da velocidade inicial com que a água sai da mangueira. Se eu quero a intensidade com que a água sai da mangueira, dessa velocidade inicial, é essa aqui, ó. E nós sabemos que no momento eu tenho um componente Y e componente de X, inicialmente, quando ele sai. Então tem que ter cuidado com isso. Então, quem é... Aí agora eu pego essa equação aqui. Quem é meu V0Y? 10. Quem é meu V0? Igual, é o que eu quero achar. Quem é o 130? 1 sobre 2. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, meu V0 vai ser quanto? 20 metros por segundo. Tá aí, letra A. Comentinho, galera. Beleza? 10 segundinhos aí, um print. Ok? Vamos lá? Eu quero, pessoal, agora essa distância D. Ó, o que é a distância D? Esse espaçozinho horizontal. Então, essa distância D eu vou achar em X ou Y? X. Movimento uniforme ou lançamento vertical? Movimento uniforme. Então, vai ser a componente Vx dessa velocidade, ó, que é essa aqui, Vx, vezes o tempo que ele levou para percorrer essa distância. Observe que o tempo que ele leva para percorrer essa distância é o mesmo tempo que ele levou para subir, para atingir a altura máxima. Então, esse tempinho aqui é o tempo de subida. Então, não tem o que discutir. Quem é o meu tempo de subida? Esse tempo de subida eu vou achar em relação à vertical. É quando o meu VY lá em cima é 0. Se eu aplicar a equação das velocidades, VY igual V0Y menos GT, eu vou achar esse tempo de subida. Agora sim. Então, quem seria meu VY? 0. Quem seria meu V0Y? Quanto foi que a gente achou? 10, não foi? Se eu não estou enganado. O valor do meu V0Y. 10.
menos G, que é 10, vezes T. Pegando 10T e passando para cá, está negativo, fica positivo, que é igual a 10. T vai ser quanto? 1 segundo. Aí, ó, quem é meu D? Vx vezes ΔT. Quem é meu D? Quem é Vx? V0 cosseno de 30 vezes o tempo que ele levou para subir, que é D. Meu D vai ser, quem é V0? 20. Cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2. Quanto é o tempo que ele levou para subir? 1 segundo. Então, meu D vai ser quanto? 10 raiz de 3 metros. Por que 10 raiz de 3 metros? Porque 20 dividido por 2 dá 10. Vezes 1, vezes raiz de 3, 10 raiz de 3 metros. Pessoal, isso aqui é um norte para que vocês vão entendendo como resolver essas questões. Depois eu vou colocar questões de um aprofundamento mais elevado, ok? Para a gente fechar com chave de ouro, vamos pegar a parte de lançamento horizontal. Na página 62. Lançamento horizontal. E aí, galera, beleza? Tudo ok? Eu estava aqui olhando também outras questõezinhas bem interessantes. Eu vou só introduzir lançamento horizontal, da mesma forma, na aula seguinte a gente conclui, e para fechar o caderno de cinemática, vai ficar faltando só movimento circular. Vamos lá. Eu quero que vocês tirem um print disso aí, deixem esse negócio já bem bacaninha, porque quando eu voltar, próxima semana, a gente já fecha. Aí, lançamento horizontal. É você pegar um objeto, vir na horizontal, né? Por exemplo, uma esfera numa mesa, né? Desprezando a sua rotação, ela vem e você lança horizontalmente. Ela descreve uma semiparábola. Não importa, pessoal. Qualquer trajetória que seja uma parábola inteira ou uma semiparábola é uma composição de dois movimentos. Qual é a diferença aqui? No eixo X, eu vou descrever um linha R1. Ótimo, beleza. Mas no eixo Y, eu vou trabalhar com uma queda livre. É sempre bom na queda livre adotar uma orientação positiva para baixo. E aí, pessoal, as características são as mesmas. Vai usar as equações da queda livre, as equações do movimento retilíneo uniforme. Apenas que aí nós vamos trabalhar com a queda livre e não com o lançamento vertical. E o objeto vai andando e caindo, andando e caindo. Eu vou ter componente Vx e componente V0y. E aí, ó, isso aqui está mal desenhado, mas tudo bem. Meu vetor V. Não se esqueça, pessoal, que o vetor V sempre é resultante de Vx com Vy. Eu calculo isso pelo teorema de Pitágoras, segunda soma de vetores que nosso amigo Ives trabalhou com vocês. E aí, galera, a gente encerra, eu tenho alguns avisos para dar para vocês.
Vou dar um tempinho, eu estou precisando jantar, porque eu ainda não tive tempo de jantar, que desde 4 da tarde que eu estou aqui com o professor Pablo. E nós participamos de uma reunião ainda, tivemos a live de Pablo, uma reunião em grupo aqui com um grupo de professores, e minha live agora, e na próxima, e agora eu preciso jantar para poder dar apoio a vocês aí. Qualquer dúvida eu vou estar à disposição. Só um detalhe, alguns alunos nos procuram preocupados, professor, e essa aula, e o modo? Olha, toda a equipe hoje de física, ela está unida. Nós temos 3 professores de física dando assistência a vocês. Professor Paulo Tibúcio, professor Ives Dantas e professor Felipe Galdino. Na quarta-feira, na terça, na quarta, quem dá assistência no PV para tirar dúvida com vocês sou eu. Na quinta é o professor Ives Dantas. E na sexta é o professor Felipe. O professor Felipe, ele, além de dar assistência, também ele vai marcar aula para vocês, fechando esse módulo de dinâmica. Como eu falei para vocês, na próxima semana, nós iríamos entregar os módulos agora, só que aí eu deixei para a próxima semana, para que vocês recebam o módulo de Dinâmica 2, o de Eletricidade, o primeiro de vocês. Vocês vão receber Dinâmica 2 e o de Eletricidade, ok? Talvez um terceiro módulo, estou vendo aí com o Felipe. E o grupo de patos vai receber o módulo de Dinâmica 1, Dinâmica 2 e Eletrodinâmica, além do material em PDF que nós vamos passar para vocês, aquele material de questões atualizadas. Não vai dar para a gente entregar o módulo por uma questão de custo e, obviamente, isso aí a gente vai lançar no Google Class, Google Sala de Aula, para que vocês possam ter acesso. Então, galera, uma boa semana de estudo, não deixem o ritmo cair e vamos em frente.